Boa noite, pessoal. Vamos começar aqui os trabalhos, a noite de hoje. Estamos no atendimento fraterno de apoio ao dependente químico, mas as palestras geralmente são palestras generalizadas, não são palestras só e exclusivamente para dependentes químicos. Então todos podem vir participar porque as palestras são generalizadas, elas não têm o intuito de apenas atender ao dependente químico. É porque todas as palestras, na realidade, todas as palestras do Espiritismo, todos os temas que são ligados ao Espiritismo, eles são destinados a qualquer pessoa que tenha o interesse de conhecer o Espiritismo, primeiro, de se informar e também de sanar suas dores da alma, Então, qualquer um pode vir, inclusive o dependente químico. É destinado ao dependente químico porque nós criamos essa noite, para vocês que vieram a primeira vez, nós criamos essa noite com a visão de cuidar dessa parte das pessoas, dessa área especificamente, porque era uma área muito desassistida aqui, principalmente aqui em nossa cidade. A gente não tem nenhum trabalho na área do espiritismo, ou então com a parte espírita, trabalhando essa parte de dependentes químicos. Então a gente fez questão de abrir um espaço para isso. E nada mais apropriado do que um ex-dependente químico, que sou eu, trabalhar esses temas. Vocês podem ficar espantados de eu falar isso abertamente, principalmente através da internet, mas eu acho que a gente só cura as dores da gente quando a gente as encara de frente. A gente não pode macular as dores, nem enrolar, enganar a si próprio. A gente precisa dizer, expor e vencer os problemas, todos os problemas que tem. Então, Dejan me chamou para fazer esse trabalho. É um trabalho belíssimo, que a gente vem conseguindo prodígios, Pessoas que têm deixado de beber, de se drogar, pessoas que vêm para cá. Muitas vezes a pessoa pergunta assim, as pessoas vêm pouco. Vêm sim, porque ainda é uma barreira a se vencer. É uma barreira a se vencer, porque naturalmente as pessoas sentem vergonha de se expor, sentem vergonha de vir aqui num dia que acha que é um dia só e exclusivamente para o dependente químico, e não é para a família também, porque a família precisa aprender a lidar com o dependente químico, É fundamental que a família saiba lidar com o dependente químico. Então, as palestras, na verdade, elas são palestras abertas, palestras para a família, palestras para as pessoas que querem entender sobre o espiritismo, porque todos os temas são pertinentes, ligados ao espiritismo e ligados à mudança íntima, à reforma íntima. E é disso que a gente vai continuar falando na noite de hoje, embora com outro tema. Antes, porém, nós vamos fazer a nossa prece inicial, Foi só um preâmbulo, e enquanto dava 8 horas, para a gente começar, e nós vamos fazer nossa prece inicial. Vamos fechar os olhos, entrar em concentração, vibrar positivamente e pedir aos nossos espíritos amigos e guias da casa, ao nosso Senhor Jesus Cristo, que nos ampare, nos intua e nos dê o dom de transmitir a palavra da forma certa, com toda humildade e com toda tranquilidade. Que assim seja. Vamos lá, pessoal. Hoje o tema, como sempre, é um tema diferente. Muita gente me pergunta, todas as vezes as pessoas me perguntam, viu, Tiago, que tema é esse? A responsabilidade científica do bem. Por que a responsabilidade científica do bem? Em que consiste a responsabilidade científica do bem? E por que falar nisso? Ainda é um tema ligado à reforma íntima. É uma continuidade do que a gente falou semana passada. Semana passada nós falamos sobre essa reforma íntima, com um tema também diferente. Não falamos sobre reforma íntima. Geralmente as pessoas tocam em temas espíritas, são temas básicos do espiritismo, Reforma íntima, reencarnação, a vida após a morte, causa e efeito. Então todos esses temas são temas já muito usados no espiritismo. Eu não gosto de usar esses temas, eu gosto exatamente de despertar essa curiosidade nas pessoas. As pessoas, eu vou assistir para ver o que é, e na realidade a reforma íntima ainda continua, é como se fosse reforma íntima 2, E hoje a gente vai fazer uma análise interessante dessa questão do bem. Eu não sei se vocês já perceberam, nós temos uma grande dificuldade de colocar o bem em prática.
Mas será que é uma dificuldade mesmo? Ou a gente não se esforça para colocar o bem em prática, porque o mal é muito mais fácil de ser feito, né? O mal ou a inação, não agir, é muito melhor do que agir. Geralmente é assim, né? Já se dizia que o caminho dos espinhos é muito dificultoso, é muito difícil. O caminho das rosas, das flores, é mais fácil. Se as rosas nascessem sem espinhos, seria fantástico. Mas as rosas têm espinhos. Então, para chegar a cheirar as rosas, muitas vezes eu preciso pegar nos espinhos, eu preciso tocar os espinhos, eu preciso me ferir. Então, o caminho do bem é mais ou menos assim. Mas nós somos muito, mas muito acomodados ainda. O mal prolifera por quê, gente? O mal prolifera porque o mal é organizado. Vocês já perceberam como o mal é organizado? Inclusive tem o crime organizado, já viram isso? Né? Muitas vezes, o crime organizado lá no Rio de Janeiro e tal. As pessoas falam muito nisso, porque é organizado mesmo. Eles se comprazem em fazer o mal, quer dizer, eles gostam de fazer o mal. E além deles gostarem de fazer o mal, eles se organizam para fazer o mal. No mundo espiritual nós temos assim hordas de espíritos, né? Grupos de espíritos destinados apenas a desarmonizar, a desajustar a humanidade. Então você veja que não é uma tarefa fácil trabalhar o bem, trabalhar a humildade, trabalhar a caridade, trabalhar os bons costumes, a retidão, a honestidade, trabalhar a ética, a moral concentrada num padrão de vida diferenciado, vibrar positivamente, não falar mal dos outros. Né? Que a gente vê muita gente, eu sempre digo isso, quantas vezes a gente não sente que uma pessoa está sendo maldosa com a outra, né? Ou então quantas vezes nós mesmos nos sentimos que nós somos maldosos com as pessoas, criamos uma certa visão de maldade em relação ao outro, ao invés de vibrarmos positivamente para o outro, vibramos negativamente. Então é aquela história, o bem é complexo mesmo. Se fosse fácil não seria vida, e se fosse fácil não seria o bem. Porque o mal é muito mais fácil. É muito mais fácil ser acomodado, é muito mais fácil brigar no trânsito, é muito mais fácil brigar com a esposa em casa, com o esposo, com os filhos, ter desagregação. A desagregação, ela é própria, por exemplo, desse ordem que a gente vive, da Terra. A Terra, ela tem uma vibração naturalmente negativa por conta de seus habitantes. Nós, os habitantes da Terra, muita gente fala nessa coisa do planeta sair do mundo de expiação e provas para o mundo de regeneração. A gente pensa que vai se transformar num outro mundo, né? Se assim, de repente, vão com uma vara de condão, o mundo vai se transformar, vai ficar tudo bonito. Já é bonito, gente. Eu não sei se vocês perceberam, o mundo nasceu ou foi se construindo da forma mais bonita possível. Nós, as almas que encarnamos aqui, tornamos o mundo feio. Nós detonamos a natureza, por exemplo, né? Desconstruímos a natureza, jogamos lixo em tudo quanto é de canto. De vez em quando o camarada reclama comigo, rapaz, aqui em Caruaru é um absurdo, o poder público não toma conta, o lixo toma conta das valas. E esse papelzinho que você está jogando aí? Esse papel de confeito? Eu não jogo papel. Você está jogando papel de confeito. O papel do palito, aquele plásticozinho que vem agora envolto no palito, você joga no chão. Aquilo se acumulando, você pensa em sair em milhares de pessoas jogando aquilo no chão. Aquilo se acumula, lógico, vai para o ralo, no ralo não dá para passar água, e aí acumula, vira um enchente. As pessoas andam ainda assoreando os rios, né, os lagos, indo para as margens do rio, construindo casas irregulares. Aí quando vem a enchente que passa e leva tudo, o pessoal diz assim, isso é um azar. Azar o quê? Você foi para o lado do rio, tomou conta do rio, desmatou o que estava ao redor para sustentar a margem e sua casa foi junto, meu filho. Né? Se você desestabilizou, então os homens é que fazem isso, os homens tornam o mundo feio.
Não tem nada mais paradoxal do que o mundo onde a gente vive, porque a natureza é belíssima. Se vocês observarem a natureza, por exemplo, se a gente for para a cidade do Rio de Janeiro, uma das cidades que eu acho mais bonitas no mundo, né? Eu acho que uma das paisagens mais fantásticas que a gente pode apresentar nesse orbe terrestre é aquela paisagem do Rio de Janeiro. Mas você tem assim, é uma paisagem maravilhosa. Quem já teve a oportunidade de vir num avião e descer no aeroporto, aquele aeroporto do centro, do Santos Dumont, não é no Tom Jobim, é no Santos Dumont, é a coisa mais linda do mundo. E eles, para poder abusar da gente, ainda toca aquela músicazinha de Tom Jobim, minha alma canta, vejo o Rio de Janeiro. Aquela música, né, dá aquele... quando você vê o Cristo Redentor, você vê o Pão de Açúcar bem aqui. É a coisa mais linda do mundo. No entanto, o Rio de Janeiro é a cidade mais violenta do país. É onde existe mais crime, o crime organizado está lá, as pessoas vivem em favelas, vivem de uma forma miserável, esperando um tiro de uma hora para outra bater nelas. Mas o mundo é assim feio mesmo, ou é a gente que torna o mundo feio? A gente torna o mundo feio. Nossas mentes, o conjunto das mentes, pensando em coisas negativas, transformam o mundo, naturalmente, num lugar feio. E quando é que o mundo vai se transformar em regeneração? Quando as mentes organizadas, pensando positivamente, transformar o mundo num mundo bom. Começar a pensar na ecologia, a preservar a natureza, a dar ao outro que a gente gostaria de receber, né, que é o conceito cristão, a gente vai ver já já. Então são várias coisas que a gente precisa fazer. A gente precisa praticar o bem, mas além disso tudo, planejar o bem. O que foi que eu fiz hoje? Hoje eu elaborei uma palestra bem administrativa. A minha formação é em Direito e em Administração, né? Minhas pós-graduações sempre foram na área de administração. E eu dei aula por muitos anos na faculdade, sempre sonhei em fazer uma mescla de administração, né, dos conceitos que eu levava para os meus alunos e também para os meus clientes como consultor, trazer para o Espiritismo, né? Mostrar que o Espiritismo pode se utilizar de estratégias administrativas, de ferramentas administrativas para praticar o bem. O espírita, não o Espiritismo, mas o espírita. Como é que eu devo praticar espiritismo? Como é que eu devo praticar a reforma íntima? Como é que eu consigo planejar essa reforma íntima? Porque muitas vezes a gente deixa passar o momento de fazer o bem. Ou então a gente fica sempre pensando assim, não, amanhã eu vou fazer uma caridade. Amanhã é amanhã, meu filho. Ou você faz agora, ou então tua oportunidade passou. O grande lance é começar já a fazer o bem. Você tem um mailing list, né? Você tem uma listagem de coisas boas que você poderia fazer? Você já fez uma análise de urgência e importância para ver o que é mais urgente e mais importante você fazer para as pessoas imediatamente, para que as pessoas se sintam bem? Então, todos esses conceitos que eu estou terminando de falar aqui são conceitos administrativos. Mas, veja só, o ser humano só cria conceitos administrativos cientificamente falando, por isso que é o nome, a ciência do bem, né? Exatamente a responsabilidade científica do bem, é porque você pode praticar usando ferramentas. Você pode transformar a sua vida. Wagner, como fazer? Muita gente me pergunta isso, Wagner, como trabalhar para o bem? Eu não sei como trabalhar para o bem. Olha, me dá um trabalho aí. Na casa espírita está cheio disso, né? Gente doida para trabalhar, mas vir trabalhar mesmo, pouca gente vem. Trabalhar, eu estou falando trabalhar, não é só fazer de conta, é trabalhar em prol do bem, vir para uma campanha do quilo, né? Vim aqui no domingo, passar a vassoura, feito eu e Tiago, o Dejan, a gente vem aqui varrer, limpar, arrumar as cadeiras e tal. Isso é um trabalho espírita, não é só aplicar passe, ser médium, não sei o que. Não, espírita é aquele que é médium. Não, espírita é qualquer um.
é o que apanha o papel no chão do centro espírita, é o que entrega as mensagenzinhas do lado de fora, é aquele que arruma a bandejinha com as águas fluidificadas, né? É aquele que recebe, abraça o outro, é aquele que se emociona com a tristeza do outro e acalenta, que abraça, que acolhe. Esse é o trabalho verdadeiro do espírita. Muitas pessoas dizem assim, não, o espiritismo é fenômeno, o espiritismo não é fenômeno, o espiritismo é ciência. O espiritismo trabalha com a ciência, porque é através da ciência que a gente descobre que Jesus é o nosso grande foco. Por isso que Jesus é o objetivo maior. O objetivo maior nosso aqui na Terra é seguir o exemplo de Jesus. Por que o espiritismo é religião? O espiritismo é religião porque nos liga a Deus através da ciência. A ciência é tudo para o espiritismo. Foi através da ciência que Kardec conseguiu conquistar a nossa confiança. A confiança do indivíduo feito eu, que sou extremamente objetivo, sou extremamente difícil de lidar em relação à religião. Eu não engulo qualquer coisa, e muita gente não engole qualquer coisa, né? Não vem me dizer assim porque é assim. Não é assim porque é assim. Você precisa me explicar porque é, por favor. Defina esse assim porque é assim. Não é assim porque é assim. Você tem que me explicar cientificamente para que eu me convença. E a partir desse momento eu começo a praticar coisas positivas. Bom, descobri. O espiritismo, ele faz exatamente isso. Ele explica cientificamente que você fazer o bem é uma grande jogada, é uma grande sacada para a sua vida, porque ele faz bem. Energeticamente lhe transforma numa pessoa melhor. Mas vamos seguir. Vamos lá. Então, nós temos aqui, veja só. A primeira coisa que o Evangelho nos ensina é a regra de ouro. Qual é a regra de ouro? Regra essa, gente, muita gente diz assim, essa regra de ouro aí é do cristianismo. Está na Bíblia. Não é exclusividade da Bíblia. Está em todos os povos, está em todas as crenças. E o cristianismo adotou a regra porque ela é perfeita. Qual é a regra de ouro? Tudo quanto queiram que os homens façam a vocês, também vocês façam a eles. Este é o fato, é a lei dos profetas, segundo o Evangelho de Mateus 7,12. Então, faça aos outros aquilo que você gostaria que fizesse com você. Mas vejam o que é que diz no confucionismo, 500 anos antes de Cristo. Confúcio nasceu em 497, mais ou menos, viveu até 530 antes de Cristo. Não, nasceu 530, viveu até 437 antes de Cristo, porque é regressivo, né? Até chegar a Cristo é regressivo, né? Antes. Então, ele viveu nessa época, ele dizia assim, é a máxima da amável benevolência, não fazer aos outros aquilo que não gostaria que os outros fizessem a você. 500 anos antes de Cristo. Então, não é uma regra cristã, definitivamente. Então, nenhuma religião atual pode colocar essa regra como própria. Mas ainda, veja, mais ou menos no mesmo tempo, no hinduísmo, porque o mundo não se comunicava naquela época, no hinduísmo, mais ou menos uns 700 anos antes de Cristo, já se dizia, está no Mahabharata. Mahabharata é o livro sagrado dos hindus. Então, está no Mahabharata. Esta é a soma do dever, não fazer aos outros aquilo que causa dor, se feito a você. Opa! Quer dizer, tem uma coisa provando que está certa. Alguém soprou ao mesmo tempo, em várias civilizações, em diversas épocas da vida, do espaço, do tempo, o mesmo conceito. Não façais aos outros aquilo que você não quer que façam com você. Mas ainda vai o budismo. Olha, o budismo com Siddhartha Gautama, que era o Buda, ele vem com essa, ó. Não ferir os outros em maneira que você não deva se reencontrar ferido. De Buda.
Está entendendo que o conceito não é um conceito cristão só e apenas? O cristianismo adotou, porque é perfeito. É perfeito. Eu não vou te fazer mal, porque se eu te fizer mal, eu estou fazendo alguma coisa que não seria boa para mim. Então eu estou te dando uma coisa que não é boa para mim. Então eu estou sendo terrível, né? Que espécie de pessoa eu sou? Que espécie de ser eu sou? Que quer fazer ao outro uma coisa ruim, sabendo que você não gostaria de estar passando por aquilo. É um conceito interessante, não é não? No mínimo interessante. Mas tem mais, ó. O Evangelho segundo o Espiritismo, presta atenção no que o Evangelho diz. Isso é a resposta dos Espíritos, né? A respeito do façais ao outro aquele que você gostaria que fizessem com você, tá? Então, amar o próximo como a si mesmo, fazer aos outros como quereríamos que nos fizessem. Eis a expressão mais completa da caridade, porque ela resume todos os deveres para com o próximo. Não se pode ter, nesse caso, guia mais seguro do que tomando como medida do que se deve fazer aos outros o que se deseja para si mesmo. Com que direito exigiríamos de nossos semelhantes melhor tratamento, mais indulgência, benevolência e devotamento do que lhes damos? A prática dessas máximas leva à destruição do egoísmo, quando os homens as tomarem como normas de conduta e como base de suas instituições. Compreenderão a verdadeira fraternidade e farão reinar a paz e a justiça entre eles. Não haverá mais ódios nem dissensões, mas união, concórdia e mútua benevolência. Veja que coisa fantástica. Aí vem o Espírito de Verdade. O Espírito de Verdade, alguém sabe quem é o Espírito de Verdade? Quem é o Espírito de Verdade no Espiritismo? Jesus. É Jesus que está falando para Kardec ali, transmitindo os seus conhecimentos baseados nas perguntas que Kardec estava fazendo. E esse negócio, Espírito da Verdade, que ele não quis dizer que era Jesus, né? Já para não criar esse climão, dizer assim, ah não, estava Jesus falando lá, ah, não, mas era ele que estava falando, era ele que estava transmitindo as mensagens. Kardec perguntando cientificamente e ele respondendo cientificamente que é desse jeito que a gente deve fazer, que é desse jeito que a gente deve se comportar. Mas vamos lá. Como o bem vence o mal? O grande problema está nisso, gente. Vocês, muitas vezes, o próprio Livro dos Espíritos, né, na pergunta, se não me recordo, é 856 do Livro dos Espíritos. Depois até dá uma avistada nisso, Tiago, se puder. Mas, olha, veja, é interessante que ele diz assim, não parece, com essa quantidade de coisas ruins que está acontecendo, resumindo o que ele pergunta, que o mundo, ao invés de estar evoluindo, está andando para trás? E os Espíritos respondem, não, ao contrário. O mundo está evoluindo, só que para poder evoluir, para poder sair da onde está, os seres humanos também, é preciso que haja todo tipo de coisas ruins primeiro. É preciso que você passe por todas as dores para dar valor à saúde. Quando é que a gente dá valor à saúde? Quando a gente está doente. Quando a gente está muito doente, a gente diz, eita, meu Deus, quando eu estava bem, saudável, meu Deus, era tão bom, e eu não dava valor à minha saúde. Eu podia correr, agora não posso mais, eu podia andar, agora não posso mais, eu podia enxergar, agora não posso mais, e eu não observei a beleza do mundo, e eu não fui uma pessoa boa com as pessoas, eu não fui... Está entendendo? Você sente falta porque você leva uma tacada grande. Então é preciso, nós estamos nesse estágio evolutivo, onde não é que sofrer seja o seu destino. O seu destino não é sofrer, o seu destino é ser feliz. Nós fomos feitos, elaborados, construídos e moldados para felicidade. Nós não fomos feitos para tristeza, para agonia. Nós procuramos, com o nosso livre-arbítrio, coisas erradas que nos levam à agonia, à tristeza. Nós não procuramos o bem, nós vamos pelo caminho fácil. E nesse caminho fácil, terminamos por tropeçar.
É natural que tu pensemos. É natural que o mundo seja ruim quando eu torno o mundo ruim. O mundo vai ser bom quando eu torno o mundo bom. Não é assim que funciona, né? Só é bom quando eu transformo ele numa coisa boa. A vida só é boa quando ela é boa de verdade para mim mesmo. Eu preciso perceber isso e eu preciso vibrar positivamente nesse sentido. Tá? Então, veja só. Os 5% dos bons precisam vencer 1%. Porque, olha, é pouca gente mal mesmo, aquele que se compraz com mal, aquele que é mal mesmo, encarnado na Terra e no mundo espiritual, 1%. Vamos lá colocar 1%? Mas esse 1% tem uma força incrível. Incrível. Então, veja, os 5% bons precisam vencer o 1% mal, convencer de que devem agir os 50% acomodados, porque a maioria é acomodada, veja só, e exemplificar para 44% que ainda estão em dúvida. Veja, são 94% aí de pessoas que não praticam o bem. Fecha a conta, dá 100% no final. O que significa isso, gente? Tem muita gente em dúvida ainda se fazer o bem é bom. Tem muita gente que é acomodado, que acha que o bem deve ser feito, mas não faz nada para acontecer, para que isso ocorra na própria vida e na vida dos outros. Percebem isso? Então, quer dizer, essa conta fecha. Essa conta fecha em 100%. Significa que se a gente, os 5% que acredita no bem, e se você vai atrás do bem e diz assim, eu quero ser bom, mas minha gente, não é o bom dos espíritos bons que está lá, colocado lá no livro dos espíritos, não. Nós não estamos nessa classe de espíritos bons, não confundam isso, não é isso. Eu estou dizendo daqueles que vibram positivamente e que estão realmente convencidos de que o bem é tudo, de que fazer o bem é cientificamente provado, que você receberá em retorno, como lei de retorno, a causa, o efeito do que você causou vai ser bom, benéfico, se você fizer uma coisa positiva. Quem está enquadrado nesses 5%? Não sei. Olhe-se no espelho. Veja se você está enquadrado nesses 5%. O que eu estou dizendo é que 5% de pessoas aqui no mundo estão realmente convencidas de que o bem faz bem. De que o bem é tudo. De que o bem é a única filosofia a ser seguida. E o bem significa Jesus Cristo. Seguir os exemplos do Cristo. Vamos lá. Entenda a parte da crise e a oportunidade. A crise e oportunidade é o mesmo ideograma chinês. Significa as duas coisas, tanto crise quanto oportunidade. O que é que significa isso? Vamos explicar isso. Isso também é de administração de empresa. Veja só que coisa interessante, né? Como é bom. A gente pode utilizar conceitos administrativos para explicar que o bem é bom. Ele explica o seguinte: o mundo está em crise. O mundo está em crise. Preponderância do mal, a inveja, a luxúria, o consumo exacerbado. É bonito ser vingativo. Já viu que é bonito ser vingativo? Ah, fulano de tal, viu fulana de tal fazendo tal coisa, deu um tiro nela. Acha é bom. Outro dia eu vi o pessoal elogiando. Veja só, por favor, não me entendam mal. Eu não estou condenando aquela moça lá da polícia militar que reagiu a um assalto e matou o assaltante, que estava apontando para criancinhas e para as mães. Eu não estou falando isso. Entendam isso, não é isso. O que eu acho errado é você ficar divulgando, comentando e colocando aquilo como se fosse a melhor coisa do mundo. Veja, quer dizer, a vingança das pessoas. Ah, vamos nos vingar porque a sociedade está sendo oprimida. Tá.
Mas não é por aí. Não é através de uma reação negativa que eu consigo uma reação positiva. Está provado e comprovado. Não adianta você fazer isso. É porque é cientificamente provado. Você não vai resolver o problema, você só vai gerar mais violência. Ah, não, Wagner, então você queria que o assaltante tivesse atirado nas crianças? Eu disse isso aqui alguma vez? Nenhuma. Eu comecei com a ressalva dizendo, eu não estou condenando a moça, porque ela fez em legítima defesa. O que eu condeno é a exagerada exacerbação da violência. É as pessoas se comprazerem, se sentirem felizes com aquela coisa ruim que aconteceu e sair divulgando nas redes sociais, e sair compartilhando, colocando like, dizendo devia ter ainda tirado mais não sei quantas vezes. Veja o peso da energia que isso carrega. Eu não gosto muito de assistir, uma das coisas que eu evito assistir é jornal. Esse negócio, no rádio mesmo, né? Tem um programa aqui em Caruaru que se o cabo tirar o botão do rádio, sai sangue, de tão violento que é. E aquilo ali, aquele sensacionalismo é o que faz sucesso, né? É o que faz sucesso. O cara tem uma audiência fantástica porque ele só fala em morte, em tiro, em assassinato, em gente brigando com gente. Você está entendendo? Então, quer dizer, a gente está vibrando muito na questão vingativa. O mundo está nessa crise mesmo. Veja, é bonito ser vingativo, é fantástico ser justiceiro, como a moça foi, né? É maravilhoso ser radical. Não, assim tem que ser desse jeito, tem que botar para arrebentar, matar, fazer. Então, veja, mas aí tem as oportunidades, quer dizer, para toda crise, gente, entendam isso, para toda crise é gerada uma oportunidade, assim nos diz a administração de empresa, por incrível que pareça. Tudo que causa uma crise causa uma consequente oportunidade. Tinha que vir dos chineses, né? Um pensamento milenar, uma cultura milenar que vem nos dizer a mesma coisa que é crise, também é oportunidade. Tudo que gera uma crise para um, gera uma oportunidade para outro. Ou então gera uma oportunidade para o mundo. Então tudo isso que a gente está vendo, você tem a oportunidade de criar uma nova ordem, vibrando positivamente, fazendo o bem prevalecer, desestimulando essa violência que está aparecendo todos os dias na rede social. Não dê like nisso. Não comente apoiando a morte de uma pessoa, por pior que ela seja. Não alimente o mal, não alimente a vingança, não alimente o justiceiro. Então, crie uma nova ordem. Demonstre que pode ser melhor, então você é melhor. Não é porque você é melhor do que ninguém, é porque você precisa ser melhor para você mesmo. Você precisa reformar a sua forma de ver, de enxergar o mundo, de ver as coisas. Então, demonstre que pode ser melhor. A vingança é paralisadora, não tenha dúvida disso. Todas as vezes que eu me vingo ou penso em vingança, eu deixo de ser feliz. Então, perdão é tudo. Perdoe demonstrando a sua deidade. O que é deidade? É que você é Deus. Nós somos deuses. Por que é que se falou que nós somos a imagem e semelhança de Deus? Não é uma imagem antropomorfa, não. Antropomorfa. O antropomorfo significa que você está com a imagem de humano, de um ser humano. Então, você não é a imagem, Deus não é a imagem e semelhança da gente, ou a gente é a imagem e semelhança de Deus, porque nós somos humanos e Deus é humano. Não, é porque nós podemos tudo. Através do nosso pensamento, eu posso ser bom, eu posso transformar o mundo, eu posso ser uma pessoa melhor, eu posso criar um ambiente melhor nos locais onde eu vou, eu posso, ao invés de distribuir a discórdia, eu posso distribuir a concórdia. Os bons costumes, a ética. Um outro dia eu vi uma pessoa dizendo assim: ah, não, Wagner, eu não vou fazer isso porque isso é coisa de besta. Eu digo: o que é, minha filha, que você está dizendo? Não, eu chego num elevador, entro no elevador. Veja se eu não estou certa, Wagner.
Eu digo, vá minha filha, adiante, que né, tá complicada demais essa mensagem. Eu entro no elevador, todo dia eu dou bom dia a fulano, aí disse o nome, né? E fulano não me dá o bom dia. Todo dia. Me arretei, Wagner, agora eu não dou mais bom dia. Eu digo, bicho, entenda. Bom dia é uma questão de educação. A educação é sua. Responsabilidade sua. Não é o bom dia do outro que vai fazer você menos educado. Então, o seu bom dia não é condicionado ao bom dia do outro. Se o outro quer ser mal educado, que seja, mas continue dando bom dia. Porque é só insistir no bem, por isso que eu disse que o mal é muito organizado. Ele é tão organizado que coloca na cabeça da gente que dar bom dia e o outro não responder é uma questão de seja justiceiro, também não deu bom dia. Qual é a tua, bicho? Continua dando teu bom dia, não é tão satisfatório dar bom dia, aí eu fico chateado. Ah, então você está esperando, veja, você está doando uma besteira e já está esperando uma recompensa. Então todas as vezes que você vai fazer caridade, você está pensando em recompensa, né? Então não é caridade. Desculpa eu te dizer. Porque veja, se num simples bom dia você quer o bom dia de todo jeito de volta, significa que quando você dá uma esmola a alguém é porque você está pensando em ir para o céu. Então já não é caridade. Esquece, porque não é caridade. Esquece isso. Esquece isso. Continua dando, tá? Porque os outros precisam. Mas que é caridade não é não. Isso se chama fazer alguma coisa em benefício próprio. Quando eu dou bom dia, é porque simplesmente eu estou dando bom dia, porque eu sou educado. Eu não estou esperando o teu bom dia, não. Seria muito bom que você me desse bom dia também, para nós dois vibrarmos positivamente e criarmos um clima de amizade, de harmonia, de fraternidade entre nós. Mas se eu espero o teu bom dia de volta, eu estou dando um exemplo péssimo. Eu não dou para receber, eu dou sem esperar retorno de ninguém. Eu dou porque estou dando de coração. Se você está dando... Muita gente faz isso, né? Fulano de tal, eu ajudei fulano de tal. Já notaram isso? Tu sabe do que civil tu ajuda para Deus, para a energia divina cósmica? Zero. Nada, 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 nada. Porque você ajudou, passou na cara. E ainda comenta com os outros. Para os outros acharem aquele que foi ajudado um coitadinho, que está sendo ajudado. Percebe isso? Vocês entendem que isso não pode ser dessa forma. Para a gente ser bom, a gente precisa dar sem precisar disso. Então veja, outra oportunidade. Perdoe demonstrando a sua deidade. Vença os seus complexos. Nós temos complexos de inferioridade. É o que a gente chama de crenças limitadoras. É a famosa crença limitadora, que é também um outro conceito, que é um conceito que o Reiki usa, que todos os gurus aí de autoajuda utilizam, né? Ressignifique a sua vida tirando as suas crenças limitadoras, né? As crenças que limitam, eles estão certos. Nós precisamos ressignificar a nossa vida, ressignificar a nossa mente, os nossos pensamentos e tirar as crenças limitadoras de complexo. Nós temos complexo de pobrezinho. Isso é a primeira coisa. Mas Wagner, você não sabe o que eu sofro. Eu digo, sei mesmo não, porque eu não estou em você. Agora, com certeza, tem gente que sofre mais. Olha, em qualquer situação tem gente que sofre mais. Então você precisa entender que existe o sofrimento alheio para você compreender que o teu não é tão grande assim, que o teu não supera o do outro. E outra coisa, não é uma competição de quem é o problema maior. Qual é o problema maior? O meu é o teu. É tu que tem um problema grande e eu tenho um problema pequeno. Gente, não é por aí. Então, esse complexo, veja que essa crise nos mostra que precisamos ser melhores. Então, toda crise no ideograma chinês significa uma oportunidade, porque está demonstrando a você que você é agora, meu amigo, melhor agora. Veja, comigo aconteceu uma crise terrível. Eu precisei ser internado
Eu estava comentando com as meninas, faz 1 ano que eu fui internado. Eu estava de cabeça para baixo no umbral aqui na terra. Foi uma das piores experiências que eu já passei na minha vida, por conta do álcool. Mas aquela crise me gerou uma oportunidade fantástica de estar aqui com vocês, falando, recuperado, não mais bebendo, tentando mostrar para as pessoas o que eu passei para que elas não passem também. Tentando vibrar positivamente todos os dias e vencer os meus maus pendores. Isso gerou uma grande oportunidade para mim. Então o mundo está dando sinais permanentes, constantes, de que você precisa melhorar, vibrar para o bem e não vibrar para o mal. Ah, não, vamos vibrar para o mal. Desculpa, mas você vai colher o mal. Se você está plantando, já disse semana passada, disse semana retrasada, é assim. O plantio, ele é altamente livre. A colheita é obrigatória. Você pode plantar o que você quiser, mas você não pode plantar milho esperando colher abacate. Percebe? Se você plantou milho, você vai colher milho. É obrigatório colher o milho. Percebe isso? Então não adianta. Então, vibre positivamente, comece logo a vibrar positivamente. Vamos lá. Aceitação do como você é. Isso é a primeira coisa. Quem sou eu? Eu mostrei aqui também, semana passada, um iceberg. Todos aqui sabem o que é um iceberg, né? O iceberg é aquela montanha de gelo que fica dentro do mar, geralmente no Ártico, na parte Antártica ou a parte Ártica, né? Em cima do globo ou embaixo do globo, quer dizer, embaixo e em cima é uma forma de falar, porque o globo gira, não tem aí embaixo nem em cima, né? Mas na parte norte e na parte sul do globo terrestre. Tá? Nós temos um giro em eixo, então nós temos a parte norte e nós temos a parte sul, e lá tem os icebergs. O iceberg é uma montanha fantástica, onde você olha assim e diz assim, meu Deus, que coisa grande, porque você está vendo fora da linha da água. Ali só tem 20%. 80% está embaixo. Então a montanha é muito maior, só que ela está abaixo d'água. Isso é a nossa consciência e inconsciência. O nosso consciente é apenas 20%. Então nós sabemos de nós mesmos. O nosso conhecimento de si, o meu conhecimento de mim é apenas 20% da minha consciência, do que eu sei. Os 80% está nas experiências passadas, nas encarnações que eu passei, nas coisas que eu fiz de errado e que não posso nem me lembrar. Muita gente diz assim, não me lembro da encarnação passada. Eu digo, dê graças a Deus que você não lembra. Se você lembrasse, você não viveria. Porque são muitos traumas. Se a gente não consegue nem aguentar os traumas dessa vida, imagina os traumas da vida passada. Então, é o benemérito, o acalanto de Deus em relação a nós, que nos dá, o lenitivo, o remédio do esquecimento. É o véu do esquecimento. Melhor até. Viu? Então, quais potenciais você tem? Você precisa procurar os seus potenciais. Não quer que eu sou bom. Gente, o bem, ele parte a partir do teu bem. O que é que você sabe fazer para ajudar o outro? Wagner, eu sei dar aulas de português. Procure, olha, tem comunidade carente à vontade, com crianças precisando receber aulas de português. Reserva 1 hora por semana, vai dar aula de português. Wagner, eu sei inglês, vai dar aula de inglês. Faço feito eu, nem saber eu sei violão, e no sábado eu estou aqui dando uma aula de violão, porque eu pego o Google, o professor Google, entro no YouTube, que é um professor maior ainda, e ele dá aula de violão e eu facilito para os alunos. Eu não sou o professor, eu sou o facilitador. Porque quem dá aula é o YouTube. É um cara do YouTube que sabe tudo de violão. O que é que eu faço? Eu vou lá no menino, boto os dedinhos dele nas cordas, mostro como eu faço, porque eu arranho, eu não toco, arranho. Mas eu tenho uma boa vontade de vir fazer uma coisa. Tem um monte de gente que toca muito e não se dispõe a isso.
Eu não toco nada e sou doido o suficiente para ver que tem potencial de facilitar. Porque eu sou professor, o professor ensina tudo. Ele bota ali, o cara explica, ele entende, explica a quem não entende, que entende menos. Ou que não está tão familiarizado com aquele conceito. Isso significa boa vontade. Então, dê aula de português, dê aula de violão, dê aula de piano, de canto. Ajude a alguém a fazer exercício físico para emagrecer. Transforme seu potencial em um potencial do outro, sem pensar em nada em troca. Porque pensou em troca, já não é mais caridade, já não é mais o bem. Você está fazendo o bem para receber uma coisa além. Ah, não, Wagner, eu faço. É a mesma coisa das indulgências vendidas na época das indulgências, na Idade Média, na Igreja Católica, onde se vendiam indulgências. Não, compre um terreno no céu, compre. Pagando você, pronto, você está querendo comprar. Se você está fazendo o bem, esperando o bem, tá? Ou com essa intenção, não, o bem vem naturalmente, gente. A prática do bem é muito bom, mas é muito bom porque ela é boa mesmo. Ela faz bem a você cientificamente falando. Mas não fique esperando retorno para esse bem. Se você faz esse bem esperando um retorno, significa que você está querendo vender ou comprar indulgências para ir para o céu. E como o céu não existe, o céu, o inferno está em nossa consciência, está aqui dentro, da nossa cabeça. Está no nosso pensamento, no nosso sentimento. Eu estou no inferno quando a minha consciência me avisa que eu fiz alguma coisa errada. Eu estou no céu quando a minha consciência me diz, poxa vida, você está agindo bem com o mundo, você está se transformando numa pessoa melhor. Ih, não precisa ninguém me dizer, eu sei. Porque eu me sinto bem. Consciência tranquila significa o reflexo das coisas boas que você faz, que você realiza no dia a dia. Da boa vontade, do não falar mal do outro. E isso é científico. Olha, nada disso é religioso que eu estou falando aqui. Nada, nada. Numa palavra do que eu falei aqui, eu só falei em Cristo, porque Cristo é tão científico quanto o que eu estou falando. A prova de que tudo que Cristo trouxe para a gente é tão científico, que eu mostrei para vocês que ele foi tão humilde a ponto de adotar o faça aos outros aquilo que você gostaria que fizessem com você. Ele adotou isso no cristianismo. Os evangelistas somaram isso ao cristianismo. Isso se chama humildade, isso se chama reconhecer que outras pessoas também têm um ponto de vista diferente do nosso e que pode ser tão verdadeiro quanto o nosso, ou pode ser até melhor do que o nosso. Percebem isso? Vamos lá. Qual o bem que está dentro de você e que você está com medo e vergonha de externar? Tem gente que tem medo de fazer o bem. Já perceberam isso? Eu não vou fazer o bem não, que eu vou para ser besta. Se eu faço o bem, aí alguém vai dizer, mas rapaz, tu é besta. Ô bicho besta, o povo não está pensando em tu não, rapaz. Aí tu vai fazer o bem. Fazer o mal, ao contrário, é uma coisa bacana, é desenrolado. É legal fazer. Começa a fazer o bem para tu ver uma coisa. As situações, o mundo começa a te dar coisas boas. A cada dia, a cada hora, a cada instante ele vai te estimulando, mostrando que você é melhor, mostrando que você pode, mostrando que você tem toda a condição de ser um Deus de você mesmo. Criar um Deus dentro de você. O que é criar Deus dentro da gente? É ter potenciais para fazer sempre coisas positivas o tempo todo, sem parar. O que você pode, o reflexo do que você pensa está em você. Você não engana ninguém, você sabia disso? Nem a gente engana ninguém, nem consegue se enganar. Se enganar então, é 100% de certeza de que você não se engana. Enganar os outros você pode até enganar, mas até um certo ponto. Porque mentira tem perna curta. Você vai mentindo dentro das suas características aparentes
colocando o que a gente falou semana passada, um personagem que é para aparentar à sociedade que você é bonzinho, que é jóia, mas por fora vão descobrir que você é ruim com a família, que você é terrível com os amigos, que você é maledicente, que você fala de mal de fulano, de beltrano, de ciclano, que você é fofoqueiro. Percebe? Então, a mentira tem perna curta. Vai aparecer um dia, vai surgir tudo isso. Tá certo? Vamos lá. Aí eu joguei outro conceito administrativo, que é a pirâmide desse cara que é fantástico. Ele era um psicólogo, terapeuta e também professor universitário nos Estados Unidos, chamado Abraham Maslow. Abraham Maslow lançou uma pirâmide chamada Pirâmide das Necessidades. O que essa pirâmide das necessidades diz? Diz que você tem estruturas dentro de sua vida baseadas nas suas necessidades. Quando você termina uma, você parte para outra. Você vai progredindo. Por exemplo, quais são as nossas necessidades básicas, urgentes e imediatas? Comer, se vestir, morar, fazer as necessidades fisiológicas e outras cositas más. Essas aí você precisa ter elas satisfeitas para poder você pensar em qualquer coisa a mais. Porque senão você fica na animalidade. Você só pensa em comer, você só pensa em vestir, você só pensa em calçar. Por isso que a sociedade está muito doente, porque a gente divide muito pouco essas coisas materiais que são fundamentais. Afinal de contas, nós somos humanos, estamos encarnados, estamos num corpo de carne. Então nós precisamos comer, nós precisamos vestir, nós precisamos de segurança, nós precisamos de... Você precisa de tudo isso. Faz parte do seu ser. Percebe? Então, Abraham Maslow, ele disse que você tem essas necessidades. E aí eu peguei e baseei a pirâmide de Maslow, eu trouxe para a parte espiritual. Nós temos necessidades básicas, veja só, responsabilidades econômicas, que é o ser lucrativo. O que é? A base da pirâmide, da qual derivam as maiores responsabilidades que você tem. Você tem responsabilidades todos os dias, faz parte do seu eu, da sua matéria. Então é uma coisa que você sente. E por isso que muitas vezes a gente esquece do bem, de fazer coisas além. Vocês vão chegar lá, né? Vamos trabalhar isso aí. Você esquece do bem porque você está fazendo tanta coisa básica, chão a chão. Você esquece de ir para uma coisa mais alta, de um pensamento mais elevado. Percebe? Aí você tem as necessidades secundárias, que estão aí variando entre as responsabilidades legais, mas ainda básica, de obedecer à lei, por exemplo. Você precisa obedecer à lei, não burlar a lei, não ser contra, não matar, não roubar. Isso é o básico, gente, básico ainda. Mas você vai para secundária, passando para superior, para a parte de cima da pirâmide. Você vai para responsabilidades éticas, que é ser ético. O que é ser ético, né? A obrigação de fazer o que é certo, o que é justo, evitar danos com as pessoas, evitar não fazer coisas erradas. Isso é o ser ético. E tem as responsabilidades filantrópicas. É aonde você chega no topo da pirâmide. Mas olha, filantropia é diferente de caridade. Qual a diferença de filantropia para caridade? Filantropia é quando, por exemplo, uma empresa paga alguma coisa de alguma instituição, alguma organização não governamental, esperando ter uma restituição pelo imposto de renda. Isso é filantropia. É quando você dá da sua empresa a alguma instituição de caridade esperando ser restituído no seu imposto de renda. Isso é filantropia. Você dá esperando algo em troca. A caridade não. A caridade já excede essa pirâmide, vai lá para cima e diz assim: tu tem que ser bom, tapa na tua cara. Tu já resolvesse todos os teus problemas, vamos começar a fazer uma coisa diferente. Começa a ser bom. Começa, ao invés de pensar no mal, pensar no bem, a fazer uma coisa realmente diferenciada para o próximo, sem esperar nada em troca. Isso é a pirâmide das necessidades. Está vendo que cabe muito bem, né? A pirâmide da necessidade de Abraham Maslow é um conceito administrativo, um conceito humano, um conceito dos comportamentos humanos,
organizacionais, sendo trazido para a parte espiritual, para demonstrar a gente que a gente pode utilizar tudo que o ser humano colocou para a gente como ciência e transformar isso numa coisa boa, positiva. Demonstrar através de exemplos que é possível fazer o bem de uma forma organizada. Mas vamos lá, tem mais, ó. Quais são suas amizades? Você tem vergonha de se aliar aos de bem? É melhor conviver com pessoas de mal? Porque também isso significa tudo. Tem aquele ditado que diz: dizes com quem anda que eu te direi quem és. No Espiritismo a gente inverte isso, a gente diz assim: dizem quem és que eu te direi com quem tu andas. Ou quem anda contigo. Porque é o seguinte, se eu vibro negativamente, só ando com gente ruim, o que é que eu espero de gente ruim? O que é que eu espero do mal? O mal. Se eu vivo escutando gente que só passa energia negativa, negativismo, não sei o que, positividade nada, né? Tá bom, mas não tá tão bom assim. Ah, qual é, bicho? Ou tá bom ou tá ruim, velho. Tem descido aí. Ser pessimista desse jeito não adianta nada e não adianta conviver com gente desse jeito. Sabe o que é que eu faço? Eu me separo. Não é que eu me sinta exclusivo nem nada. Mas hoje em dia eu faço questão de passar distante de quem vibra negativamente. O cara começou, tá ruim, tá péssimo, tá, eita, não sei o que, eita, o mundo vai se acabar. Hoje então foi um dia desses, né? O mundo vai se acabar porque a gasolina vai faltar, a gente nunca mais vai sair de carro na vida da gente. Que nada, rapaz, brasileiro é tão abestalhado que está fazendo todos esses protestos, não dou 2 dias para os caminhões começarem a circular de novo, porque eles não conseguem, vão morrer de fome se continuar assim. E no Brasil não se consegue nada desse jeito. Você já viu o brasileiro pegar em arma? Você já viu o brasileiro parar definitivamente alguma coisa? Eu já vi, eu tenho 52 anos de vida e já vi várias crises no Brasil, vocês podem ter certeza disso. Já vi várias crises sendo passadas no Brasil. Já peguei a parte dos planos de Sarney, eu vi aquele negócio de Collor, eu vi tudinho, minha gente, eu vi as crises tudinho, as greves, tudo, não deu em nada. A gente progrediu, a gente se transformou em seres mais compreensivos em relação à crise. Nós percebemos que não devemos mais cometer os erros que vínhamos cometendo em relação aos políticos. Mas isso que está acontecendo não vai mudar nada. É importante protestar? É legítimo protestar. Mas não significa dizer que você vá agora, olhe, se acabou. Nunca mais eu saio de carro. Que conversa. Basta 2 dias para tu dirigir teu carro de novo, botar o combustível caro do jeito que está mesmo, tu vai arrumar dinheiro e eles vão continuar subindo e a gente vai continuar pagando. Adianta vibrar no mal? Não adianta. Adianta ficar dizendo, alimentando conversa besta, alimentando negativismo de pessoas que são negativas. Adianta estar comentando em rede social, eu quero que morra. Gente, se a gente está acompanhado com esse tipo de pensamento, vibra nesse pensamento, o mundo vai ser esse pensamento. Porque o mundo de regeneração é de mentes que não vibram assim. Não é que o mundo vai mudar, se transformar num paraíso cheio de flores e tal, de uma hora para outra. Não, é que nossas mentes construirão um mundo completamente diferente, com mais possibilidades do ser aparecer e do ter diminuir. A importância do ter vai ser mínima, a importância do ser vai ser máxima. Vai ser muito mais importante o ser do que o ter. Eu não vou estar mais brigando por fazenda, por casa, trocando tapa com irmão, com marido, com mulher por conta de bens. Eu não vou estar mais vibrando negativamente em relação ao outro. Eu vou pensar que fazer o bem é bom. Em vez de ser 5%, vão ser 80% da população pensando que o bem é bom e fazendo o bem. Esse é o mundo de regeneração, que nós só vamos atingir. Vamos aí calcular o que Chico disse, as psicografias e tal, mais uns 150 anos de peleja aqui. Por enquanto a gente vai estar passando por todas essas situações. Não adianta vibrar negativamente. Porque o pensamento geração, veja só, como o pensamento geração. Vi a notícia seguinte, mãe estava dentro, veja que coisa terrível.
Veja, escutem essa. Mãe estava dentro de casa, no apartamento, dormindo. O filhinho dela, de 3 anos de idade, no berço, no quarto vizinho. O filhinho, ela esqueceu, adormeceu, passou tempo demais. Quando ela acordou com um barulho. Bum! Aí ela vai no quarto do filhinho e pá! Sentiram susto. Não aconteceu nada, foi uma imagem que eu criei na cabeça de vocês. Está vendo como a gente é insugestionável? Está vendo como a gente acredita em coisa que às vezes nem existe e que as pessoas criam na cabeça da gente? São sugestões que são colocadas na sua cabeça. Se você proliferar essas sugestões, isso vira uma bola de neve. Uma bola de neve terrível, incapaz de ser domada, dominada, controlada. Percebe isso? Isso é fundamental. Então, veja só, para a gente trabalhar, defina suas prioridades no bem. Então, por que é bom planejar o bem? Definir prioridades do bem. Monte um plano de coisas que pode fazer ao próximo, que você pode fazer ao próximo. Então, monta um plano. Planejamento mesmo. Faça um mailing list. O que é mailing list? Uma listagem com várias coisas que você tem vontade de fazer e ainda não fez. Faça uma listagem. Depois de fazer a listagem, elabore um cronograma para agir no bem. São todos conceitos administrativos. O que é um cronograma? Cronos quer dizer tempo. Em quanto tempo você vai fazer aquilo? Bote a data que você vai fazer, a hora que você vai fazer e o que você vai fazer. Percebe? Faça um esquema de urgência e importância, o quadrante, eu vou mostrar para vocês. Faça uma coisa boa por dia. Olha, as coisas são feitas passo a passo. Não queira fazer tudo de uma vez só. Ah, não, vou ser bom, eu vou fazer isso, eu vou não sei aonde, eu vou não sei... Não, faça uma coisa só. Todo dia, boa. Seja gentil com alguém, escute outra pessoa. Escute mais do que fale. A gente tem uma mania muito grande de falar demais, escutar de menos. Nós somos fisiologicamente construídos perfeitos. Deus nos fez com 2 pavilhões auditivos e uma só boca. O que significa, numericamente, que nós devemos escutar mais do que falar. Está provado matematicamente que a gente precisa ouvir mais do que falar. Uma boca só, 2 pavilhões auditivos. Precisamos escutar mais. Tá certo? É fundamental. Vicie sua mente no bem. Pense em coisas positivas o tempo todo. Tá? E aí tem o quadrante da urgência de importância para a gente concluir a nossa palestra. O que é o quadrante da importância, da urgência e da importância? Isso é utilizado na administração para demonstrar o que você deve fazer primeiro para a empresa se dar bem, para a empresa fazer sucesso. Ou então, o que é que você deve fazer para profissionalmente você crescer? Mas isso serve também para o bem. Porque o que é? Você não fez aquele mailing list? Não fez um mailing list? Não tem um mailing list? É que eu mandei falar. A listagem de coisas do bem que você pode fazer. Ali tem coisas muito importantes e muito urgentes. Muito urgentes, mas pouco importantes. E muito importantes e pouco urgentes. E nada urgente e nada importante. Então, para você chegar a um patamar, você coloca tudo que é muito urgente, mas pouco importante. Primeiro, porque as urgências, elas são fundamentais na nossa vida, nos definem praticamente. Então, muito urgente, pouco importante. Depois, as que são muito importantes, mas pouco urgentes. Você tem que aliar coisas que são muito urgentes e muito importantes para se fazer ao próximo. Então você faz uma listagem daquelas coisas capitais. Por exemplo, o que é muito urgente e muito importante quando a gente passa na Rua da Matriz que vê um monte de gente dormindo no meio da rua com um papelão enrolado? É dar sopa, é atender, é conversar com aquelas pessoas. Aquilo é urgente e é muito importante. Porque você está tirando uma pessoa da fome. Quem está com fome não espera para outro dia, não. Ah, não, primeiro, Wagner, eu vou evangelizar. Isso é muito importante, mas nada urgente.
Primeiro eu evangelizo, depois eu dou de comer. Não, meu filho. Vá para a urgência do cara, tá no bucho. Dê de comer ao indivíduo primeiro, depois você pensa na importância de evangelizar. O evangelho só é entendido com a mente, com a barriga cheia. Como é que eu vou passar o evangelho para você se você está com a barriga vazia? Você está com fome. Então é fundamental esse quadrante da urgência e da importância. Então o evangelho no lar, esse é fantástico para a gente exercitar o bem. Muita gente diz assim: Wagner, eu não sei fazer o evangelho no lar. Para que serve o evangelho no lar? O evangelho no lar serve para você pensar no bem, exercitar os conceitos de Jesus, os conceitos crísticos, os conceitos que foram doados para a gente há 2000 anos e que a gente não sabe interpretar bem. Então, todas as vezes que a gente faz o evangelho no lar, a gente estimula o nosso ser a ser e não a ter. Nós estimulamos o nosso ser a melhorar. Então, dentro do lar, que é a nossa célula principal, você tem que começar do lar. O lar é o teu lugar. Foi ali que você nasceu, com os amigos e inimigos do passado, para poder corrigir tudo. Então é ali que está a tua principal seara. A tua primeira massa para trabalhar na tua evolução está ali na tua família e não em outro local. Então, primeiro canto, evangelho no lar, evangelizar a família, mostrar a família como é que funciona. Mas não é para colocar, vamos massificar o evangelho, como algumas pessoas que querem dogmatizar o processo. Não, é mostrando que o evangelho traz o bem, e o bem cientificamente é bom para você. Se eu mostro isso a meu filho, a minha mulher, a minha filha e tal, eles não vão se desencaminhar, porque eles vão exercitar aquilo semanalmente. Como é que faz? Uma vez por semana, com dia e horário determinado. Pronto, meu mesmo, domingo, às 8 horas da noite. 8 horas da noite, eu vou, me concentro, chamo a moçada toda e começo a fazer o evangelho no lar. Como é que a gente faz? Com duração de aproximadamente 30 minutos, não exceda isso, porque os espíritos ficam chateados. Ele também não gosta de demora, nem de blá blá blá, não. A gente tem que dizer o essencial e construir uma conversa bem aprumada, para os espíritos se sentirem bem, porque você não está ali quando você está fazendo o evangelho no lar, não só está a tua família, não. Tem um monte de espíritozinho ao redor que vem escutar. Os desencarnados vêm escutar o que você tem para dizer. Então você está fazendo bem também às pessoas que estão desencarnadas, aos espíritos que estão ali, rondando, circulando. Veja que fantástico. Não é maravilhoso fazer o evangelho lá? Veja, todos os familiares devem participar, inclusive as crianças. Aliás, as crianças têm que ser primeiro. Tem que botar o menino para... Mas meu menino não entende. Entende. Olha, esses espíritozinhos dessas crianças aí, são espíritos velhos que são agudos, às vezes mais velhos que você. Eles vão entender sim, vão. Eles entendem, tá? Então veja lá. Caso ocorra visitas inesperadas, convido-os a participar, esclarecendo do que se trata, Que se trata aquilo ali. Não, venha participar também, porque às vezes aparece a visita inesperada, aí vocês dizem, eu não fiz o evangelho porque chegou uma visita lá em casa. Não. A hora do evangelho chama a visita para participar. Olha, infelizmente nós estamos na hora do evangelho. Felizmente, estamos na hora do evangelho. Vamos participar conosco, depois a gente conversa qualquer coisa que você queira. Mas agora é a hora do evangelho nosso no lar. É imprescindível fazer. Tá? Então, sendo morador único, também deve fazer. Sim, muita gente diz assim, eu moro sozinho, como é que eu vou fazer o evangelho no lar sem a minha família? A tua família é tu mesmo. Se tu está sozinho, faça você sozinho. Aliás, você não está só. Tem um monte de espírito ali escutando você. E como é que faz isso? Você abre numa parte qualquer do evangelho e lê aquela parte do evangelho e a comunicação dos espíritos em relação àquilo. E faz um comentário. Wagner, como é que eu comento eu comigo mesmo? Não, você comenta com os espíritos, mentalmente. Puxa vida, eu pensei nisso, pensei naquilo, eles estão escutando tudo. Você está dizendo. Ou então fala em voz alta. Eu pensei assim, eu pensei aquilo. Olha, eu achei... A gente acha estranho falar só, Mas a gente não está falando só. Tem sempre gente perto da gente. Então a gente nunca fala só.
Muita gente se espanta com isso. Tem gente que até tem uma preocupação tão grande. Teve uma senhora que, um outro orador espírita, que eu me esqueço o nome, não me recordo quem foi, disse que foi inventado dizer que a gente está sempre acompanhado, né? Em todo canto que a gente vai sempre tem espírito. Essa senhora, quando ele veio depois, umas 2 semanas depois, ele foi fazer a palestra de novo. Aí a senhora chegou perto dele e disse: olha, eu estou preocupada. Disse: por quê? Ele disse: não, porque nem tomar banho eu estou tomando, porque eu tiro a roupa, fico logo me lembrando dos espíritos. Então essa mulher devia estar fedendo um bocado, né? Cheirando mal mesmo. Então veja, não vamos exagerar, né? Os espíritos, né, estão lá, mas você precisa ficar com vergonha dos espíritos e tal. A gente tem pensamentos ruins, nós somos feitos de pensamentos ruins, né? E pensamentos bons. Então, poxa, tanto vibrando positivamente como negativamente, não tanto faz, vestido, nu, de paletó, de gravata, tal, o que está dentro da cabeça que importa, e não o que está fora, externamente. Muitas vezes relatos dos espíritos dizem que você não tem, quando você vibra positivamente, está fazendo um negócio desse e tal, e está concentrado em coisas positivas, eles não estão olhando tua sexualidade, não estão olhando teu corpo, não estão olhando nada disso, eles são até embotados, colocados numa situação para não estar enxergando essas coisas, já que eles fazem parte de um grupo de espíritos ainda aprendizes. Então isso é fundamental que a gente entenda, não tem essa coisa, para não mistificar, né? Porque muitas vezes a gente mistifica, não, eu não vou ficar assim não, porque senão os espíritos vão ver. Não é desse jeito, tá certo? Então vamos entender dessa forma. E o retorno seguido, o roteiro deve ser seguido a mesma coisa, né? Todas as vezes que você faz o evangelho, tem que ser a mesma coisa. Abre com uma prece, você faz uma prece. Wagner, eu não sei fazer prece. Prece é conversa, minha gente. Prece não é nada decorado. Prece é pensar em Deus e dizer assim: olha, eu peço a presença dos espíritos guias e tal, dos meus protetores, das pessoas, meu anjo da guarda, né? Das pessoas amigas que estão aqui. Use qualquer palavra. Sintonize com Deus, com Cristo e tal. E você vai alcançar essa sintonia com Cristo. Isso não tem uma fórmula de bolo para isso. Então faça uma prece inicial, depois abra o Evangelho, leia o Evangelho, comente sobre o Evangelho, peça a opinião das pessoas, discuta sobre o assunto, estude o Evangelho. Depois aí você agradece, manda as vibrações para as outras famílias, para as pessoas que estão próximas, para o mundo, para a tua vizinhança, para todos, enfim, né? E depois encerre com uma prece, agradeça aos espíritos a presença ali naquele local, diga que espera que eles compareçam na próxima reunião de Evangelho no lar, e encerra tudo. Isso dá uma energia tão positiva. Eu mesmo, quando termino o domingo do Evangelho no lar, eu estou tão leve que parece uma pena, parece que eu vou voar. Porque é mesmo, dá uma coisa muito boa na gente quando a gente faz o bem, quando faz coisas positivas, quando vibra positivamente, quando pensa positivamente. Então, foi isso que eu tinha para falar para vocês nessa ciência do bem. Um beijo no coração de vocês, muito obrigado pela presença de todos aqui. Valeu mesmo. Obrigado.